Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Está entrando no ar mais uma edição do nosso Line 7, 21ª edição. Hoje eu bato um papo com ele, que é natural de Belo Horizonte, tem 52 anos de idade, casado, pai de 2 filhos. Com muita satisfação, bato um papo com o senador Alexandre Silveira. Obrigado pela presença. A alegria é minha, Zé, estar aqui no município de Betim, esse município que tanto representa para Minas Gerais, município metropolitano, desenvolvido, que tem a gestão do nosso reconhecido Vitório Medioli como um dos maiores prefeitos de Minas Gerais, e está aqui no Line 7, podendo ter a oportunidade de conversar com todas as mineiras e mineiros, já que o alcance desse podcast é tão grande em Minas Gerais, graças ao sucesso do trabalho desenvolvido por vocês aqui. Em 1990, passou no vestibular para curso de Direito na Fundação Educacional Monsenhor Messias, em Sete Lagoas. Em 97, prestou concurso público no estado de Minas Gerais para o cargo de delegado de polícia. Exerceu o cargo de delegado durante quanto tempo? Pois é, tive a alegria de terminar minha carreira ano retrasado como delegado-geral de polícia, o último nível da classe. E como eu digo sempre, nós somos fruto das vivências que nós temos a oportunidade de viver durante a vida, né? E eu comecei a minha trajetória trabalhando na garagem de um supermercado num pequeno município de Antônio Dias, lá no Vale do Aço. Depois fui para Fabriciano, Timóteo, Ipatinga, onde tive a oportunidade de inaugurar a primeira delegacia de combate a crimes contra a mulher. E falando desse tema, um tema tão triste para nós mineiros, já que Minas Gerais, infelizmente, carrega esse ano o triste índice de ser um dos piores estados do Brasil com crime de feminicídio, e que nós temos combatido tanto. Eu criei a primeira delegacia de combate a crimes contra a mulher no Vale do Aço. Então são 25 anos de carreira como servidor público, e tive a alegria durante esses 25 anos de alguns momentos estar licenciado para representar as mineiras e os mineiros no Congresso Nacional. Eu fui deputado de 2006 a 2014, o 4º deputado mais votado de Minas, presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, 2009-2010, secretário de Estado de 2 pastas, no então governo do senador Anastasia, hoje que nos serve como ministro do Tribunal de Contas da União, secretário de Estado de Saúde e de Gestão Metropolitana. E, portanto, conheço bem a região metropolitana de Belo Horizonte, e por isso eu destaquei a importância de estar aqui no município de Betim. A primeira experiência político-eleitoral foi aos 31 anos, quando em 2002 foi convidado pelo então vice-presidente José Alencar a disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Em 2004, a convite de José Alencar, Alexandre começou a trabalhar no governo Lula. Em 2006, foi eleito deputado federal com mais de 147 mil votos, sendo o 5º parlamentar mais votado do nosso estado. Em 2010, foi reeleito com quase 200 mil votos, sendo novamente o 5º deputado federal mais votado no estado. Como que surgiu o convite, essa coisa para largar de ser deputado para se tornar senador? Pois é, são essas coisas um pouco de vocação, que misturam um pouco de vocação com destino, né? Eu estava no Vale do Aço com a família, os meninos ainda pequenos, servindo aquela região na área da segurança pública, concursado que fui, como eu disse, em 2007, e então me aproximei muito do vice-presidente Zé Alencar, quando nós todos trabalhamos naquele momento para ele ser o governador de Minas, e quis o destino que ele se tornasse o vice-presidente da República, se tornou o vice do presidente Lula, e eu já tendo disputado aquela eleição e com muita afinidade com ele, ele me convidou com 32 anos de idade para ser o diretor do DENIT, o órgão responsável por todas as rodovias, hidrovias, portos e ferrovias de um país transcontinental com a dimensão territorial do Brasil. E foi uma experiência muito importante na minha trajetória de vida pública, porque eu tinha apenas 32 anos e fui o mais novo sabatinado, então, portanto, a minha afinidade com o Senado da República já vem daquela época. Eu fui o mais novo sabatinado da história do Senado Federal. Para ocupar o cargo de diretor do DENIT, você tem que ser submetido à sabatina na Comissão de Infraestrutura do Senado e aprovado no plenário do Senado. Então, fui para Brasília para poder servir ao Brasil, mas para poder defender principalmente os interesses de Minas. Diga-se de passagem, aqui na região metropolitana, eu tive a oportunidade de fazer uma grande estruturante obra, que foi a duplicação da BR-262 de Betim a Nova Serrana. Foi na nossa época que nós iniciamos essa obra, uma obra muito importante, ligando a todo
Triângulo Mineiro, né, a região do Alto Paranaíba, do Centro-Oeste, que iniciou-se na nossa gestão, e eu tive a alegria de já terminá-la como deputado federal em 2009. E é um setor que a gente conhece bem. Ô, senador, uma das grandes brigas que o prefeito, que a gestão aqui de Betim tem, questão Rodoanel. O senhor está por dentro dessa situação do Rodoanel? Estou acompanhando de perto. É algo, como eu disse, a minha experiência rodoviária me faz ter a obrigação de acompanhar muito de perto os assuntos referentes à mobilidade urbana de toda Minas Gerais, a condição das estradas, que, diga-se de passagem, está muito ruim, né? Há um processo de desinvestimento em infraestrutura no país, que nós precisamos voltar a investir. Como eu disse, obras estruturantes como a duplicação da BR-262, da BR-040 de Sete Lagoas até o Trevão de Curvelo, que nós fizemos também durante a minha gestão, precisam voltar a acontecer. A polêmica da BR-381 de BH-Valadares, uma rodovia que tira muitas vidas e precisa realmente ter uma solução, e nós temos trabalhado para isso, coeso com a bancada federal, mas precisamos sensibilizar de forma muito forte o próximo governo. Voltando à questão do Rodoanel, o Rodoanel é um verdadeiro crime que está se cometendo, o governo do Estado cometendo contra os municípios metropolitanos. A região metropolitana, nós temos 2 regiões metropolitanas no Estado, a região metropolitana da capital mineira, que é aqui, Betim, Contagem, os municípios metropolitanos, Ibirité, Sabará, e que são áreas conurbadas, e tem uma região metropolitana do Vale do Aço. A região metropolitana existe uma secretaria própria exatamente para fazer a harmonia e a convergência dos interesses metropolitanos. Então, quando se vai fazer uma obra estruturante como essa do Rodoanel, tem que se discutir, sentar na mesa com todos os prefeitos, discutir aquilo que melhor atende a comunidade, que melhor atende a segurança da comunidade e atende principalmente o desenvolvimento econômico. Porque nós sabemos que nós só vamos fazer justiça social nesse país de forma mais sólida e permanente, com geração de oportunidade de emprego. E Betim é um desses municípios, muito fértil ao desenvolvimento, a metalurgia, a indústria, que tanto atrai para cá, a competência do prefeito Vitório, faz com que cada vez mais a gente tenha emprego em Betim. Mas nós precisamos ter uma obra do Rodoanel que atenda, além desse desenvolvimento econômico, a questão ambiental. E o traçado do Rodoanel, que está sendo imposto, a palavra é essa, porque eu nunca vi você impor uma obra que vai passar dentro de municípios tão importantes sem uma discussão ampla com os prefeitos municipais, com as lideranças, com a sociedade civil organizada, mas está sendo imposto, está sendo colocado goela abaixo dos prefeitos, um traçado que é completamente inadequado, na minha opinião. Eu tenho acompanhado bem o projeto, ele atravessa exatamente em regiões muito populosas. Aconteceu isso no Vale do Aço. Depois nós vamos ter muito problema de acesso ao anel, vai ter que fazer muita obra de arte especial. Quando não faz, vidas começam a ser ceifadas, porque as pessoas começam, de certa forma, querer ter acesso a essa área rodoviária, fazem acesso, às vezes, até clandestinos para poder ter acesso por necessidade de passar. Então, eu sou completamente contra o atual traçado, a favor de que seja rediscutido. Eu acho que há uma certa até omissão do Ministério Público nessa questão, porque por ser uma região metropolitana existe um setor dentro do Ministério Público especializado em obras metropolitanas, em desenvolvimento metropolitano. Eu estou com ombros cerrados com o prefeito Vitório Medioli, com a prefeita de Contagem, Marília Campos, para fazer uma rediscussão e para que a gente tenha, assim, um anel. Eu sou a favor da obra do anel. É uma obra necessária para que a gente tire o tráfego do atual anel de Belo Horizonte, que tantas vidas ceifas de todos aqueles que trafegam pela região metropolitana. Mas fica aqui um registro de que nós faremos tudo o que for necessário para que a obra seja feita com um traçado adequado e impedindo que o governo do Estado possa impor de forma tão agressiva, muitas vezes me leva a pensar que está atendendo outros interesses que não o interesse da sociedade da região metropolitana de Minas Gerais. Você que está acompanhando esse bate-papo em casa, vamos curtir, comentar, compartilhar, seguir o nosso senador aí nas redes sociais. O mandato do senador são 8 anos.
8 anos. Mas o senhor não está há 8 anos, não? Não, estou só há 8 meses. Por quê? Porque eu era suplente, eu fui parlamentar 2 vezes, fui secretário de Estado, como eu disse, no governo do professor Anastasia, e recebi um convite, que para mim foi uma convocação dele em 2014, me convidando para ser seu primeiro suplente. E partindo de quem foi um dos homens públicos mais respeitados do Brasil, para mim foi uma convocação, eu aceitei o convite, fiquei 7 anos como suplente dele. Ele foi eleito para ministro do Tribunal de Contas da União em fevereiro e eu assumi a cadeira. E eu tive alegria, mas a proporcional dimensão da responsabilidade, que é representar Minas Gerais no Senado da República. E aqui, Zé, se você me permite a oportunidade, o senador da República é uma coisa muito séria. É o representante, nós somos 3 por estado, representantes do estado de Minas Gerais. E o senador da República, a população, é importante que ela saiba disso, é aquele que sabatina o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central é aquele que vai definir a política monetária nacional. Se vai ter mais inflação, se vai ter menos inflação, se vai ter uma política de mais investimento ou de menos investimento, se a política econômica vai ser mais conservadora ou vai ser mais progressista, vai ter mais investimento público, se nós vamos ter o Estado mínimo ou o Estado mais forte. Portanto, ele vai diretamente influenciar na vida das pessoas, principalmente das pessoas mais simples. Vai dar mais condição das pessoas adquirirem alimentos, adquirirem roupa, poder estudar os seus filhos ou não. Os senadores da República são responsáveis por sabatinar os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, aqueles que vão para a corte para poder definir se é a última palavra na trincheira da Justiça Nacional. Sabatina também os embaixadores que vão nos representar no mundo inteiro. Por exemplo, o embaixador da Organização Mundial do Comércio, ele é sabatinado pelos senadores da República. Então, é uma casa, normalmente, de homens mais maduros, mais experientes, que já passaram por outras experiências no Executivo e no Legislativo, normalmente. Nós temos no Senado da República, vários ex-governadores de Estado. Então, é uma casa onde o eleitor, apesar de ele se sentir um pouco distante dos senadores, até porque o mandato é 8 anos, mas é uma casa de muita importância para o Estado. Vou dizer outra coisa, todas as capitais e todos os grandes municípios e os governos, para poder contrair empréstimo internacional, tem que ser aprovado pelos senadores da República. Portanto, o cargo de senador da República é um cargo que tem uma relevância muito grande em todas as áreas e áreas práticas da vida das pessoas. Então, eu tenho trazido essa reflexão de forma muito forte à sociedade em toda a oportunidade que tenho, porque é natural que a gente tenha vários perfis, a população é soberana para poder escolher o melhor candidato nessas eleições, mas é muito importante também que a população reflita sobre o papel que tem o senador da República na vida das pessoas. E eu quero aqui ressaltar, mais uma vez, que é uma casa que faz a revisão das leis que vêm da Câmara dos Deputados. O Senado da República é que dá a última palavra sobre as leis que vêm lá aprovadas pelo Senado da República e faz a interlocução do governo do Estado com a União. Ou seja, agora, por exemplo, nós temos uma grande polêmica, que é o regime de recuperação fiscal de Minas Gerais, que foi enviado pela Assembleia, pelo governo do Estado. Na minha opinião, é um regime inadequado, deve ser melhor debatido. Por quê? Porque o regime, do jeito que ele está, ele trava a melhoria da qualidade do serviço público. Se ele for aprovado nos moldes que ele está na Assembleia Legislativa, o que vai acontecer, por exemplo? Nós vamos ter que ficar muitos anos sem poder contratar professores, sem poder contratar policiais, sem poder contratar enfermeiros e médicos para a rede pública. E nós sabemos que as deficiências dos serviços públicos ainda são muito fortes. Nós temos uma sociedade com muitas desigualdades sociais. Como é que a gente diminui? A Constituição fala que saúde, educação, segurança é dever do Estado. Então, como é que a gente vai construir uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, mais solidária, com a melhoria da qualidade dos serviços públicos? Em relação assim aos seus concorrentes, onde que o senhor vê que o senhor se destaca em relação a eles? Olha, eu tenho me apresentado, primeiro que o seguinte, eu tenho um perfil que todo mundo conhece, eu sou uma pessoa moderada, eu sou uma pessoa que faz a boa política mineira. Qual que é a boa política mineira? Nós mineiros, por característica de Minas Gerais e dos nossos
E aqui eu quero relembrar quem sentou na cadeira de senador da República por Minas Gerais foi Tancredo Neves, Milton Campos, Francelino Pereira, Itamar Franco, homens extremamente talhados e experientes, que faziam a boa política. A boa política, na minha opinião, é aquela que senta na mesa, converge, busca solução, que discute os problemas reais da sociedade. Não é a política da melancia na cabeça, de xingar os outros, de bater nos outros, de fazer só crítica. Quando eu faço uma crítica, por exemplo, a questão do traçado do anel, eu estou querendo ajudar a buscar uma solução. Porque apontar o problema tão somente, qualquer um pode fazer. Você pegar um buraco na estrada, tirar uma fotografia ou entrar dentro desse buraco, plantar uma bananeira e xingar, você vai estar fazendo o que a população também está fazendo diariamente quando ela sofre com aquele buraco. Não, nós temos que ter poder político para poder saber que tem aquele buraco, mas saber como que a gente busca solução para poder que aquele buraco seja tapado, que haja ali uma restauração daquela rodovia, que a gente melhore a sinalização e que a gente dê solução aos problemas da sociedade. É a minha característica. Eu não vou sair aí para poder ganhar uma eleição, nunca fiz isso, e deu certo até hoje. Fui quinto deputado mais votado de Minas durante 2 vezes, secretário de Estado de 2 pastas, diretor da maior autarquia do país, e eu vou me apresentar como tal. Vou me apresentar como Alexandre Silveira. Eu não vou ser um personagem para poder angariar votos e enganar ninguém. Eu vou ser o Alexandre Silveira que humildemente pedir aos mineiros e às mineiras a oportunidade de representar Minas Gerais, um dos principais estados da federação, um dos estados que sempre decidiu a eleição nacional, que tem que voltar a ser respeitado no Orçamento Geral da União, que tem que voltar a ter mais recursos para Minas Gerais, que tem que ter altivez seus senadores para poder gritar e defender Minas Gerais, as mineiras e os mineiros. Vou me apresentar a minha história de vida, tem dado certo até aqui. Vou apresentar os serviços que eu prestei quando tive a oportunidade nos diversos cargos que ocupei, e espero que os mineiros e as mineiras aprofundem nos perfis que estão se apresentando e saibam, como eu disse, o papel do senador da República, porque eu fico vendo hoje, José, e é importante que as pessoas façam uma reflexão. Eu sou muito crítico aos maus políticos, mas eu sou defensor árduo da política, porque a gente faz política na família, a gente faz política na igreja, a gente faz política na sociedade, no dia todo da gente. O que nós estamos fazendo aqui é a boa política, bater um bom papo, olhar nos olhos das pessoas, fazer reflexões, fazer uma boa conversa, o que a gente faz na casa da gente, com os filhos da gente, com a família, com a mulher da gente, é isso que a gente faz. Então a gente tem que defender a política como meio de melhorar a sociedade que nós vivemos. Então é muito importante que as pessoas cada vez mais amadureçam, porque o voto da indignação a gente tem que respeitar também. Porque, às vezes, os maus políticos nos indignam tanto que, às vezes, a gente quer dar uma resposta mais dura e a gente vota, às vezes, até em pessoas que não são qualificadas para o cargo, mas vota para poder mostrar a nossa indignação e revolta. Mas qual que é o resultado que isso traz? O que isso muda na sua vida? Nós estamos desperdiçando 8 anos, nós estamos desperdiçando 4. Então, o voto, Zé, eu quero trazer essa reflexão aqui. O voto, às vezes, é a última trincheira das pessoas, principalmente das pessoas mais humildes. Quando a pessoa vai para a urna, eu me lembro bem um episódio, quando eu tive 200 mil votos em 2010, eu me lembro que eu cheguei em casa, logo depois do resultado, e eu fui para o meu cantinho de reflexão no sofá, e outras 1000 pessoas saíram das suas residências, foram às urnas hoje, bateram o meu número, que era 23 na época, olharam o meu rosto e confirmaram. Eu tenho uma responsabilidade, a partir de agora, muito mais do que uma responsabilidade social, uma responsabilidade até espiritual. Porque aquelas pessoas que foram ali, 2 Mineirão cheio, ou quase 3 Mineirão cheio, confiar em mim, eles depositaram muitas vezes o último instrumento que eles têm de esperança de que eu vou poder trabalhar para poder minimizar a dor da família deles, que eu vou precisar melhorar um pouco a condição do filho dele na escola, que o filho dele tem uma merenda digna, principalmente eu, que fui votado em diversos municípios muito simples do leste de Minas, e eu conheço bem a realidade, eu sou alguém muito linkado à realidade das pessoas, eu sou alguém que vivo muito próximo à comunidade, eu nunca me afastei dessa realidade, eu sou alguém que tem consciência da efemeridade. Tudo passa na vida da gente, inclusive a própria vida, quanto mais o poder é muito efêmero e rápido. Então, toda oportunidade que quem me conhece bem sabe,
eu sou muito dedicado, gosto muito de trabalhar, o que eu aprendi na vida é isso. Então, toda missão que eu recebo, eu me dedico muito, faço com muita intensidade, com a dimensão da responsabilidade daquilo que me foi confiado. E os mandatos que me foram confiados, eu procurei dar resposta discutindo os problemas reais da sociedade. Não adianta, eu sou muito crítico a esse momento que nós vivemos no Brasil. Às vezes é um debate meramente ideológico, discutindo questões dos dois lados, de direita, de esquerda. Para mim, direita e esquerda é sinal de trânsito. Nós temos que discutir o que a sociedade quer da gente. Quais são os problemas da sociedade? Quais são as prioridades? Na minha opinião, por exemplo, a grande prioridade do Brasil hoje é combater fome e miséria. Nós temos que reconhecer que a fome e miséria voltou a bater na vida dos brasileiros. Os projetos que o senhor apresentou foi a dobra do Auxílio Brasil, no antigo Bolsa Família, para mães que criam os filhos sozinhas e garante o aumento do Vale Gás. Também é autor da proposta que garante a recuperação do patrimônio histórico, cultural e que cria aquele vale combustível para os caminhoneiros no valor de até R$1.000. Quando eu assumi o mandato, é importante ressaltar isso, apenas 8 meses, eu estou voltando agora, tem só 8 meses que eu sou senador e agora eu estou voltando para conversar com as pessoas, mas já estou tendo, graças a Deus, a condição de prestar conta desses 8 meses. Quando eu assumi o mandato, nós estávamos com a inflação disparada, estávamos na transição, que nós estamos agora na estabilização, saindo do período de estabilização da pandemia, guerra da Ucrânia com a Rússia, o preço dos combustíveis estourando na bomba, gasolina a R$8 na época. Para mim estava claro que o maior problema era a inflação e carestia. A inflação estava corroendo o poder de compra da classe média, mas tinha destruído a dignidade da maior parte do povo brasileiro e a fome tinha voltado a bater nos lares das famílias em todas as regiões do Brasil. Então, a minha primeira ação parlamentar foi a proposta de emenda constitucional 01 de 2022, que foi aquela que aumentou o Auxílio Brasil de R$400 para R$600, que criou o Vale Caminhoneiro para 900 mil caminhoneiros autônomos de R$1.000, que dobrou o Vale Gás, as pessoas estavam voltando a cozinhar no fogão de lenha. Nós todos gostamos de uma boa comidinha no fogão de lenha, mas não pode ser por necessidade. Então eu apresentei aquele projeto, na época o governo foi veementemente contra, e ficaram 5 meses debatendo no Congresso Nacional, mas para minha alegria, 5 meses depois, nós conseguimos vencer toda a resistência do governo, aprovamos esse projeto e hoje eu tenho a alegria de ver várias famílias recebendo 50% de aumento, R$600, R$106 por Vale Gás e os caminhoneiros e taxistas recebendo auxílio. São 38,7 milhões de reais sendo investidos na economia. Quando esse dinheiro vem para a economia, o comércio aqui, nós estamos aqui em Betinha, eu estou vendo aqui o sacolão aqui na esquina. O sacolão vende mais, gera mais emprego. O produtor rural que veio aqui no Ceasa, pertinho aqui, na BR-040, para poder vender a abóbora, a moranga, a laranja, ele recebe mais. Então, é um círculo virtuoso que melhora a vida das pessoas. Então, os meus projetos sociais, eu foquei muito nesses meses, nos projetos sociais. A coisa que eu levei, os projetos que eu levei na rede de proteção à mulher, são experiências vindas da minha função de delegado de polícia. Eu apresentei 2 projetos que me orgulham muito, que me dão muita alegria e me dão muita paz de espírito. Eu aprovei de forma terminativa na Comissão de Segurança Pública e na Comissão... Eu estou um pouquinho de seu Guaraná aqui. Eu apresentei o projeto para acabar com a legítima defesa da honra, a tese da legítima defesa da honra nos crimes de feminicídio. Minas Gerais, esse ano, como eu disse no princípio da entrevista, é recordista do crime de feminicídio. O que é o crime de feminicídio? É o homicídio da mulher, é tirar a vida da mulher. Então, hoje, esses valentões não poderão mais ao tribunal de júri e poder alegar que mataram a mulher por legítima defesa da honra e sair impune. Isso é um absurdo. Em século XXI, legítima defesa da honra para tirar a vida de uma mulher, acabei com a possibilidade da alegação da violenta emoções contra mulheres no crime familiar, no crime dentro da família. Não é inadmissível que o homem ainda possa se julgar no direito de agredir a mulher porque está com violenta emoção. Vai para fazer tratamento psiquiátrico, não é batendo na mulher que vai resolver o problema dele. Vai ser aprovado, se Deus quiser, agora, ainda nesse segundo semestre, que é dobrar o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, para mãe solo.
Vou te dar um dado aqui, 58 mil mulheres nos últimos 3 meses sem paternidade. E muitas vezes falta papinha para essas crianças comerem em casa, falta dignidade mínima. Então, apresentei o projeto, já há uma unanimidade no plenário do Senado, vai ser submetido assim que a gente volte às sessões do Senado, no Senado da República, eu tenho certeza que vai ser aprovado, a gente vai atender milhões de famílias, milhões de mães brasileiras que criam seus filhos sozinhas. O senhor também foi relator da lei que proíbe tatuagens e piercings em animais e da lei que restabelece a contagem do tempo de serviço para servidores públicos civis, militares das áreas da saúde e da segurança pública. Nada contra o piercing e a tatuagem. Cada um faz o piercing e a tatuagem como quer, mas desde que faça em si próprio. Eu não posso escolher fazer tatuagem no meu vizinho ou no meu colega de sala. Eu, portanto, o animal, como ele não se expressa, eu não posso pegar um animal e fazer dele o que eu quiser. Então é óbvio que o mínimo de respeito à vida, que o animal tem vida, é que a gente tenha o respeito à saúde do animal. Então, nós tivemos condição de ser relator e aprovar no plenário do Senado. Com relação à segurança pública, que é outro tema que eu aprovei, o PLP 150, que foi restabelecer o direito dos policiais de toda a área de segurança, policiais civis, militares, policial penal, policial socioeducativo. Diga-se de passagem aqui, eu quero fazer um registro. Nós temos reconhecidamente, por todo o Brasil, as melhores polícias do país aqui em Minas Gerais. As melhores, tem problemas? Tem, mas são as melhores polícias, as polícias que mais defendem a sociedade no Brasil, são os policiais mineiros. Eu aprovei restabelecendo o direito desses policiais poderem ter contado durante o prazo da pandemia, tanto da saúde quanto da segurança, aquilo que foi tirado pelo ministro da Economia. O ministro da Economia simplesmente, como se os policiais e os agentes de saúde, uma contradição, os agentes de saúde que foram os verdadeiros heróis da pandemia, colocaram suas vidas em risco em defesa da sociedade, tiveram seu tempo de serviço suspenso para efeito de contagem para aposentadoria, aquisição de triênios, biênios e quinquênios. Eu restabeleci esse direito no plenário do Senado, aprovamos por unanimidade, foi sancionado pelo presidente e hoje os policiais têm o direito de poder contar o tempo durante a pandemia para todos os direitos que eles têm na sua trajetória, na sua carreira, tanto da saúde, enfermeiros, médicos, profissionais de laboratório, que tiveram durante o período da pandemia um período de verdadeiro horror, né, colocando a sua vida completamente em risco para poder defender a sociedade e defender aquilo que acreditam. Então, são projetos que a gente está podendo voltar. Eu aprendi com o Zé Alencar, ele dizia muito, eu aprendi muitas coisas com ele, sabe, o saudoso vice-presidente Zé Alencar. Uma das coisas que me marcou muito, que o mais importante na vida é poder voltar. Em qualquer área da minha vida, em especial na área pública, eu quero ter alegria de poder voltar para a comunidade que eu vivo, para o meio social que eu convivo, e olhar nos olhos das pessoas e ter o sentimento dentro de que eu fiz o melhor que eu pude, de que eu dei o melhor de mim, acertando, errando, mas fazendo o que eu podia fazer dentro da minha capacidade, dentro da minha condição de contribuir, de construir uma sociedade que eu sonho muito. Eu sonho, por exemplo, em Minas Gerais, que um dia a gente possa não ter que separar Minas, que tem o maior número de municípios do país, 853 municípios, dos 5.400 no país do tamanho do Brasil, que a gente possa não ter que separar entre cidades ricas e cidades pobres, entre cidades dormitórios e cidades envolvidas. É muito triste a gente falar assim, nós vamos lá para o nosso Jequitinhonha, porque lá é miséria pura. Nós temos que, todas as cidades têm as suas vocações. Nós temos aqui um município que chama Juruáia, que há 20 anos atrás era um município com muita dificuldade de sobrevivência, vivia ali da pequena agricultura familiar. Então, depois descobriram lá, foi uma mulher inclusive, que ali poderia se tornar um grande polo de moda fitness e lingerie. Hoje é um município que importa a mão de obra. São mais de 400 pequenas indústrias de lingerie e que tem que vir ônibus de outros lugares para poder trazer gente para poder trabalhar ali. O município não tem praticamente nenhum problema social. Hoje já está produzindo e exportando para o mundo peças maravilhosas de lingerie e de moda praia.
Então, todas as regiões de Minas são muito ricas. Nós temos um povo ordeiro, trabalhador, afetuoso, criativo. O que nós precisamos como Estado, como representantes das pessoas, é criar mecanismos para que cada vocação do Estado, para que cada região tenha condição de se desenvolver conforme as suas peculiaridades locais, conforme as suas riquezas locais. O Brasil é um país maravilhoso. Nós podemos ser o celeiro do mundo. Nós temos água, temos clima, temos tecnologia, temos, como eu disse, uma mão de obra criativa que é respeitada no mundo inteiro. Falta o quê? Falta as pessoas sentarem na mesa e discutir convergência, discutir projeto, ser tolerante, ser unido. Eu quero sair dessas eleições e sonho muito que nós saiamos com um país unido. Eu estou vendo que faltou, o que a pandemia devia ter mais plantado na alma de cada um de nós é o sentimento da empatia. Eu, quando assistia a televisão, à meia-noite, que eu via aqueles médicos, enfermeiros, quase como astronautas, né, com aquela roupa branca, para poder evitar contrair o vírus, a gente colocar no lugar daquelas vidas que estavam se perdendo, sofrer com aquelas outras famílias. Então nós precisamos criar o sentimento da empatia cada vez mais forte, e eu quero sair e pregar durante esse processo eleitoral a empatia e a paz, para que a gente saia com o país, independente das escolhas que fizermos, unido, para poder enfrentarmos todos os brasileiros e brasileiras, os nossos problemas juntos. Gostaria de agradecer a presença, agradecer a sua assessoria por esse acesso, que Deus possa abençoar, possa... Né? Amém. Estar contigo nessa caminhada, porque a caminhada é puxada, é difícil, né? Tem que abrir mão da família, das coisas para poder continuar. Gostaria de agradecer muito esses minutos que nós passamos juntos. Eu espero que as pessoas em casa tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a sua história, sobre a sua vida, porque aqui o intuito do Line 7 é mostrar o ser humano que carrega consigo tamanha responsabilidade. Porque, assim, a gente que acompanha daqui, a gente vê um senador lá longe, as pessoas hoje veem que é uma realidade um senador numa periferia em Betim, recepcionando as pessoas, conversando. Agora vai fazer uma caminhada, né? Vai bater um papo com as pessoas, pegar na mão, olhar nos olhos. Gostaria muito de agradecer de verdade esse momento, para a gente é muito importante. Eu que agradeço a oportunidade e volto a dizer, eu sou alguém que não fujo das minhas origens, gosto de coisas que os mineiros gostam, das coisas simples de Minas Gerais. Sou alguém que veio filho de uma dona de casa e um garçom. E tive a alegria de ter uma trajetória até aqui reconhecida por muitos, mas principalmente que me deixa muito em paz comigo mesmo. Aquilo que eu me proponho a fazer, eu faço com muita dedicação. E é o que eu quero me propor mais uma vez aos mineiros e às mineiras, continuar dedicando a minha força de trabalho a construir uma sociedade melhor. Que Deus abençoe e ilumine principalmente toda a mente e todos os corações dos eleitores do Brasil esse ano, para que a gente possa sair muito fortalecido na nossa democracia e muito focados na construção de uma sociedade melhor. Tá ok. Muito obrigado. Espero que você volte mais vezes. Vamos voltar, com certeza. Obrigado. Gente, obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Qual que é a rede social do... Alexandre Silveira, MG, @MG. Vamos seguir, deixa ali perguntas, sobre propostas. Pode ficar à vontade. Com certeza alguém vai te responder. Até uma próxima edição. Tchau, gente. Valeu, Line 7. Valeu, equipe. Tamo junto. Até a próxima. Obrigado. Muito bom, querido.